Bom, vamos lá. Ver aqui se eu... Simas está por aí? Simas por aí? Não. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Eu coloquei aí a vocês agora, antes da gente ir para o nosso pequeno intervalo aí, eu coloquei que a decisão de pronúncia, né, ela dá o início à segunda fase do procedimento escalonado do júri, né? Aliás, é a única decisão que remete um réu para ser julgado em plenário do júri, julgamento feito pelos seus pares, né? Então, a pronúncia é um divisor de águas, mas ela também é passível de recurso. Esse recurso ele é julgado ou pelo TJ do Estado, ou pelo TRF, se houver eventualmente um caso federal, e é o tribunal, eventualmente, que decide esse recurso em sentido estrito. Então, nós partindo do pressuposto que houve trânsito em julgado da decisão de pronúncia, então, cuidado agora. Eu vou pedir para você, então, colocar algo no caderno aí. E é o seguinte: ocorrido o trânsito em julgado da pronúncia, ocorrido o trânsito em julgado da pronúncia, poderemos ter um incidente de, queria que você sublinhasse essa palavra, desaforamento. Desaforamento. Tracinho. Instituto pelo qual se desloca o julgamento do réu para outra comarca. Para outra comarca. Observe bem o seguinte: normalmente, o réu vai ser julgado, normalmente, na comarca onde o crime se consumou. Então, ele se consumou, Guarulhos vai ser julgado em Guarulhos, consumou em São Paulo, vai ser julgado em São Paulo, e assim por diante, levando-se em conta as regras de competência. Ocorre que, às vezes, não há condições de julgar aquele réu naquela determinada comarca. Por quê? Por qualquer questão de interesse público, em razão de dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. Eu tenho sérias dúvidas quanto à segurança do próprio réu. Então, toda vez que eu tenho determinadas circunstâncias envolvendo aquele processo, nós podemos pedir ao tribunal que desloque essa competência para outra comarca. Então, nós podemos colocar aí no nosso caderno que é o seguinte: quando houver qualquer questão de ordem pública, portanto, isso aí é uma fórmula genérica, tudo cabe aí dentro, né? Uma questão de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, ou sobre a segurança do próprio acusado, vírgula,
a defesa, vírgula, o Ministério Público, vírgula, o assistente de acusação, vírgula, ou mesmo o juiz de ofício, ou mesmo o próprio juiz de ofício, vírgula, poderão provocar o próprio tribunal, poderão provocar o próprio tribunal para que desloque o julgamento para outra comarca. Abre parênteses, coloque aí para mim artigo 427 do CPP. 427 CPP. Os colegas conhecem algum caso? Os colegas conhecem algum caso que vocês se recordem de desaforamento? Que isso é, às vezes, pouco falado, né? A gente faz... Eurípides perdeu o começo, né? Robson, o que é aí? Tá. Quando houver, não sei se é isso que Eurípides está precisando, tá, o Robson está digitando tudo, mas eu não sei se é isso que ela está precisando. Quando houver uma questão de ordem pública, vírgula, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou quanto à segurança do réu, e aí eu falei a vocês, a defesa, o Ministério Público, o assistente ou mesmo o juiz de ofício poderão, então, provocar o tribunal para que decida sobre eventual deslocamento do julgamento para outra comarca. Eu pergunto a vocês, vocês lembram de algum caso de desaforamento que tenham tido conhecimento pela imprensa? Vocês lembram de algum caso assim, não? Não, Robson não. Provavelmente a Ana vai dizer também não, quer ver, ó? É mais difícil, nem mesmo a imprensa às vezes sabe cobrir isto, né? Então, eu só vou dar um exemplo ao colega, um caso... Nós tivemos o homicídio de um juiz em Presidente Prudente, Antônio Machado, era um juiz que trabalhava na vara das execuções criminais, que ao terminar o seu expediente saiu com um carro e foi assassinado ali. Depois das investigações, todas as investigações feitas, a investigação chegou à conclusão de que o juiz tinha sido morto a mando do primeiro comando da capital, especialmente do Herbas Camacho, que é o Marcola, que é conhecido como Marcola. Pois bem, vocês acham que a comunidade de Presidente Prudente, os jurados de Presidente Prudente, iam ficar tranquilos em fazer o julgamento do membro do primeiro comando da capital,
e é o cara que hoje controla o primeiro comando, já comandava antes. Então, nós temos uma relevantíssima questão de ordem pública de uma cidade como Presidente Prudente julgar um crime como esse. Então, houve um pedido ao tribunal para o desaforamento deste processo, sob a alegação de que Presidente Prudente não teria condições de julgar, não só por questões de segurança, teríamos dúvidas sobre a imparcialidade do júri e, evidente, traria todo um problema para aquela comunidade. Então, o tribunal houve por bem deslocar o julgamento, apenas o julgamento, do plenário para São Paulo, capital. Ele foi julgado em um dos plenários aqui da Barra Funda e acabou sendo condenado. Eu quero dizer isso aos colegas, é que nós temos um instrumento que permite o deslocamento do julgamento diante das circunstâncias do artigo 427, que a Ana bem colocou aqui para nós. Quando houver qualquer questão de ordem pública, dúvida sobre imparcialidade dos jurados, questão de segurança do réu, todos podem, então, pleitear ao tribunal o deslocamento da competência, né? Tudo bem? Legal? A gente apenas desloca o julgamento. Levi, quem será o promotor que vai fazer o julgamento? Quem será o juiz presidente deste julgamento? Eles vêm daquela comarca e vão participar? Não. É o juiz da comarca para qual o julgamento foi deslocado e o promotor da comarca para a qual o julgamento foi deslocado. Não vem o juiz nem o promotor de origem. São aqueles da comarca deslocada. Tá? Bem? Pois bem, o mais importante é saber isso, essa hipótese de desaforamento. Para vocês é o suficiente. Tudo bem? Agora, fixado o local onde nós vamos ter o julgamento, normalmente é na comarca onde tramitou todo o processo, essa é a regra, não tem muito o que se dizer aqui. Nós vamos prosseguir, portanto, para frente, e aí eu digo o seguinte, coloque no caderno, fixado e definido o local do julgamento, e é o que eu te disse, normalmente é o local do processo, né? A não ser que nós tenhamos um pedido de desaforamento. Mas aí, fixado o local do julgamento, vírgula, o juiz dará vista para as partes, e aqui é importante agora, o juiz dará vista para as partes na fase do artigo 422 do CPP. Fase do artigo 422 do CPP. Vírgula, prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias. Vírgula, para que as partes e eventualmente o assistente de acusação, para que as partes e eventualmente o assistente de acusação possam requerer diligências e arrolar testemunhas
requerer diligências e arrolar testemunhas vírgula, número máximo de 5. Abre parênteses, numerárias. Fecha parênteses. Para o plenário, portanto, eu tenho um número máximo para rolar. 5 testemunhas. São as numerárias. Então, o colega vai verificar, são 5 dias para acusação, 5 dias, a defesa tem 5 dias, o assistente tem 5 dias, se houver assistente de acusação. Enfim, tudo que você quiser como fase preparatória para o plenário, é nesse momento que você vai ter que indicar. Esse é o momento para você fazer isso sob pena de preclusão. Então, é o momento que você tem para indicar as provas que você pretende produzir em plenário. Depois disso, pode pular uma linha e coloca o seguinte. Em seguida, vírgula, o juiz designa data para o plenário do Tribunal do Júri. Plenário do Tribunal do Júri. Plenário do Tribunal do Júri. Pula uma linha. Coloque data do plenário. Data do plenário. Agora, é aquele dia que normalmente você vê em novela, vê em filme, não é? É aquela data em que você normalmente é a data que as pessoas enxergam, que as pessoas têm interesse, que passa em filme, que passa em novela. É a data do plenário do tribunal do júri. É essa data. Eu queria que você colocasse, não precisa pular a linha, porque é continuidade dessa data do plenário. Coloca só um tracinho, só porque nós vamos relacionar algumas coisas aqui. São convocados se eu tivesse com vocês presencialmente, teria feito um desenho no quadro, mas vocês vão compreender da maneira como eu vou colocar. São convocados 25 jurados. Que já integram uma lista geral. Que já integram uma lista geral. Então, sempre, quantos o juiz convoca para cada plenário? 25. Né? Sempre. Vírgula. Dos quais, vírgula, no mínimo, vírgula, 15 deverão estar presentes. Sob pena de não realização. Sob pena
de não realização. Se ao menos 15 não estiverem presentes, não tem júri. Qual a idade mínima para ser jurado? 18 anos. Idade mínima para ser jurado? 18 anos. Na linha de baixo, presença obrigatória do advogado. E lembre-se, sem o advogado não faz júri. Presença obrigatória do advogado. Na linha de baixo, presença obrigatória do MP. Presença obrigatória do MP. Na linha de baixo, presença facultativa do assistente de acusação. Presença facultativa do assistente de acusação. E mais embaixo, presença facultativa do réu. Presença facultativa do réu. Atenção, os colegas, se o réu não quiser ir, não tem problema, nós vamos fazer o julgamento. A presença dele não é obrigatória para que se tenha o julgamento. Presença facultativa. Normalmente ele está lá. Normalmente ele vai. Normalmente ele participa. Na linha de baixo, presentes, vírgula, no mínimo, vírgula, 15 jurados, vírgula, o juiz fará o sorteio para a composição do conselho de sentença. Para o sorteio para a composição do conselho de sentença. Formado por 7 jurados. Ponto. Cada jurado sorteado, vírgula, fica de pé, vírgula, aguardando a aceitação ou recusa
da defesa, vírgula, e se houver aceitação, vírgula, a recusa ou aceitação do Ministério Público. A recusa ou aceitação do Ministério Público. Então, aqui lembrando, sempre a defesa fala primeiro aqui. Doutor defensor, o jurado João está de pé. O senhor aceita ou recusa? Se ele recusa, está dispensado. Se ele aceita, passa para o promotor. Recusar ou aceitar. E assim nós vamos compondo o conselho de sentença, até formar os 7, que vão compor, portanto, esse conselho de sentença. Vão compor os conselho de sentença. Na linha de baixo, agora veja uma coisa, na linha de baixo. Compromisso dos jurados, 2 pontos. Compromisso dos jurados. 2 pontos. Aqui, só para te explicar, como são pessoas físicas e não fizeram faculdade de direito como regra, que nada impede que o advogado seja jurado. Mas como regra, não são pessoas ligadas ao direito. Metroviários, professores, administradores de empresa, bancários, não é? De diversas profissões. Como eles são pessoas físicas e não são magistrados, e nessa ocasião eles vão trabalhar como magistrados, eles terão que ser compromissados. Por isso que aqui, compromisso dos jurados. 2 pontos. O juiz transforma cada um deles cada um deles, cada um daqueles 7 em, sublinha isso para mim, juiz para aquele processo. Transforma cada um desses 7 em juiz para aquele processo. Pois bem, na prática, né? Na prática, você não precisa colocar isso aí. O juiz pede que os 7 fiquem em pé e ele então vai dar o compromisso. Então ele diz mais ou menos assim: concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e decidir de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Vou ler o nome de cada um. Eu peço que, em seguida, a leitura do nome do jurado, ele diga, assim o prometo. Então, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, sua consciência, os ditames da justiça.
João Arnaldo de Souza, assim o prometo. Maria de Souza Cândido, assim o prometo. E assim por diante. Bem? Legal? Então, a partir destes momentos, eles são juízes do fato. Juízes do fato. Portanto, apreciarão tudo. A única coisa que eles não vão fazer é dar pena, eles não aplicam pena, não aplicam medida de segurança, não estabelecem regime de cumprimento de pena e nem decretam medidas cautelares. Então, jurado não fixa pena, não fixa medida de segurança, não fixa regime de cumprimento de pena e não determina medida cautelar de natureza pessoal. O jurado não faz isso. O restante, ele faz tudo. Analisa a existência do fato, analisa a autoria, analisa tudo, enfim. Na linha de baixo, você vai concluir aí. Composto o conselho de sentença, composto o conselho de sentença, vírgula, o juiz presidente determinará, vírgula, se houver, vírgula, a instrução e o interrogatório. A instrução e o interrogatório. Na seguinte ordem. Vamos lá, Carolina. Composto o conselho de sentença, o juiz dará início, se houver, vírgula, a instrução e interrogatório no plenário. Levi, por que se houver? Porque às vezes as partes elas já estão suficientemente instruídas o material que foi produzido na primeira fase procedimental. Então, eles não fazem a instrução ali naquele momento. Podem fazer e podem, eventualmente, não fazer. Depende. Depende se eles querem ou não fazer. Por isso que eu coloquei, se houver. Se você for assistir um júri, muitas vezes você vai chegar lá, temos instrução? Não. Então, evidentemente, né, não vai fazer. Mas se houver instrução, tem que ser na seguinte ordem. Vítima, óbvio, né? Vítima se ela tiver sobrevivido, sobrevivente, claro. Vítima, vírgula, testemunhas arroladas pela acusação. Vítima, vírgula, testemunhas arroladas pela acusação. Vírgula. Testemunhas arroladas pela defesa. Vírgula. Assistentes técnicos. Vírgula, peritos.
reconhecimentos, acariações e interrogatório do réu. Ponto. Todas as inquirições são feitas de forma direta. Todas as inquirições são feitas de forma direta. Gente, é inquirição direta, né? Pergunta direto para testemunha, para vítima, para o perito. Inquirição direta. Isso vai aparecer algumas vezes para você, o direct examination. Direct examination. É uma inquirição direta. Na linha de baixo, encerrado o interrogatório, iremos aos debates. Dois pontos. Na linha de baixo, tempo máximo para fala. Na linha de baixo, tempo máximo para a fala. Tempo máximo para a fala. Na linha de baixo, um réu, dois pontos. É tempo máximo isso, hein? Uma hora e 30 acusação. Uma hora e 30 defesa. Ponto e vírgula. Se houver réplica, vírgula, uma hora acusação, vírgula, e tréplica da defesa por uma hora. E tréplica da defesa por uma hora. Na linha de baixo, dois ou mais réus. Dois ou mais réus. Já te dá o exemplo, Carolina Jatobá e o seu marido Nardoni. São dois réus, julgados na mesma oportunidade, né? Dois ou mais réus. Duas horas e 30 minutos MP, vírgula, 2 horas e 30 minutos defesa. Ponto e vírgula. Havendo réplica, vírgula, 2 horas MP, vírgula, e tréplica, 2 horas também.
E eu lembro ao colega, por uma questão de lógica, só haverá tréplica se houver réplica. Se o promotor não vai à réplica, não tem tréplica. Só tem tréplica se o promotor for à réplica. Linha de baixo. Terminada a fala. Terminada a fala. Ou, perdão, terminada as falas. Vírgula, o juiz pergunta se os jurados estão aptos a julgar a causa. Terminadas as falas, o juiz pergunta se os jurados estão aptos a julgar a causa. Ponto. Na resposta positiva, vírgula, os jurados vírgula, o juiz presidente o MP vírgula, a defesa e 2 escreventes no mínimo irão para a sala secreta. Ponto. O clima é de total incomunicabilidade e sigilosidade. Incomunicabilidade e sigilosidade. Ponto. Cada jurado receberá cada jurado receberá 2 cédulas. Uma com a palavra sim. Dobrada ao meio. Sim
dobrado ao meio, vírgula, e a outra com a palavra não. Dobrada ao meio. Ponto. Os jurados colocarão cada cédula em uma mão. Os jurados colocarão cada cédula em uma mão e, vírgula, em seguida, sob a mesa. Ponto. O juiz formulará perguntas sobre. O juiz formulará perguntas sobre materialidade, vírgula, autoria ou participação, vírgula, causas de diminuição e de aumento, vírgula, e qualificadoras. Vírgula, sendo que para cada pergunta, o jurado deverá fazer, vírgula, secretamente, a opção por uma ou outra cédula. Ou ele opta pelo sim, ou ele opta pelo não. Depende o que ele quiser em relação à pergunta. Depende o que ele entender. O juiz, então, num determinado momento, vai fazer uma pergunta ao réu, aos jurados. Foi o réu o autor do crime? Se o jurado entende que foi o réu, ele deposita o sim lá na urna, fechadinho, para que ninguém saiba que ele optou pelo sim. Se ele entende que não foi o réu, ele deposita esse também não, dobradinho, para que ninguém saiba. Então o oficial sai, né, recolhendo os votos numa urna até chegar, né, dentro dessa urna terão 7 votos. O juiz abre em cima da mesa, colhe os votos,
até chegar na maioria, até chegar em 4. E aí ele para. A maioria manda. 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, para. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, para. 1 sim, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, para. Percebeu? Chegou na maioria, para. Ponto. Parágrafo. Após coletar os votos, vírgula, o juiz presidente proferirá, a sentença, vírgula, absolutória ou condenatória. Absolutória ou condenatória. Vírgula, e no último caso, vírgula, e no último caso, vírgula, fixará a pena, vírgula, quantidade, vírgula, regime inicial de cumprimento, vírgula, e avaliará a necessidade concreta das medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão. Desculpe, medidas cautelares de natureza pessoal. Para por aí. Medidas cautelares de natureza pessoal. Ponto. Ou seja, o juiz vai deliberar se prende, se não prende, se decreta medida cautelar diversa, ele vai avaliar a necessidade concreta das medidas cautelares de natureza pessoal. Ponto. E para encerrar, coloque aí, com essa sentença, encerramos, com essa sentença, encerramos a segunda fase, a segunda fase a segunda fase do procedimento escalonado do júri.
Ponto. Dessa sentença, caberá apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3, vírgula, alíneas A, vírgula B, vírgula C ou D. Vírgula, individualmente ou combinadas entre si. Ou combinadas entre si. Vírgula. Eu vou colocar agora, gente, é algo que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Provavelmente vocês já devem ter visto isso com o professor Newton. Vocês estão tendo a prática com ele. Então, eu só vou colocar para não deixar faltando, fica completinho. Então, o fundamento é 593, inciso 3, alíneas A, B, C ou D, individualmente, pode ser só A, pode ser só B, pode ser só D, ou combinado entre elas, A e C, A e D, A e B, enfim. Vírgula. Sendo que o efeito devolutivo dessa apelação, sendo que o efeito devolutivo dessa apelação está adstrito aos fundamentos constantes na interposição abre parênteses, súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, súmula 713 do STF, fecha parênteses. E eu só te explico para você não ficar, embora eu acho que o professor Newton já falou isso, quando ele deu para vocês, já deve ter dado, apelação da sentença proferida no plenário do júri. Essa apelação é chamada de apelação vinculada. Então, quando eventualmente a parte apela, se ela apelar só com a linha A, ela só pode falar de a linha A. A linha B só pode falar de a linha B. C, só C. D, só D. A e D, A e D. Você percebeu? Ou seja, será devolvido para o tribunal apenas aquilo que foi colocado no momento da interposição. O tribunal não pode olhar mais nada, porque nós estamos diante de uma apelação vinculada. Nós estamos diante de uma apelação vinculada. Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Bem? Colega, vocês
com o professor Newton, já tiveram a prática da apelação? Professora, a gente até começou a ter em aula presencial, só que depois, quando entramos na pandemia, não deu para terminar, entendeu? Então, conversando com a doutora Osana, quando a gente retomasse as aulas presenciais, ele voltaria nesse assunto para tirar as dúvidas e até mesmo continuar. Ah, sim. Então, a hora que ele continuar na apelação, vocês vão ver que ele vai falar que na apelação do júri, a apelação ela é tida como apelação vinculada. Vocês só vão ouvir falar isso na apelação do júri. Está adstrito aos fundamentos constantes da interposição. Ou seja, o tribunal só pode avaliar aquilo que está constante na petição de interposição do recurso de apelação. Tudo bem aí? Ok? Robson, ok? Tudo bem? Legal. Então, legal, olha aí. É bom, não tem dúvida, tá claro. Então, tá tudo no caderno. Eu encerro com vocês, portanto, o procedimento do júri. Pedir para vocês, na aula que vem, nosso encontro que vem, será provavelmente sexta-feira que vem, no primeiro horário. Vamos tentar fazer das 8 às 9, 9h05, uma hora e alguma coisinha. Sexta-feira que vem. Nós já adiantamos bastante a matéria, mas vamos continuar a fazer. E eu pedi para você, para o nosso encontro que vem, até para a tua curiosidade, você vai ficar curioso, pegue aí, por favor, a portaria 344 da Anvisa. 344 da Anvisa, porque vai ajudar a minha explicação sobre a norma penal em branco do artigo 33. E eu também vou abordar com vocês, na aula da lei de drogas, que nós vamos começar, figuras que vieram com o pacote anticrime do agente infiltrado, do agente provocador e do agente disfarçado. São figuras, algumas nós já tínhamos, outras foram inseridas pelo pacote anticrime. Então, nós também vamos observar, mas partimos do princípio que eu queria que você tivesse nas mãos essa portaria 344 da Anvisa. Tá bom? Os colegas queriam que eu passasse aí um pouquinho na avaliação que eu dei para vocês. Era isso, né? Não sei quem pediu aí para a gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu abro aqui isto. Aulas 8, Ana, exatamente. Eurípides pediu. Eu, professor, legal. Então vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou só dar uma repassada, só para ver se tá lá. Analise os dois enunciados e relacione todos os problemas penais, processuais, eventualmente detectados, fundamentando por escrito, portanto, aí com a sua letra, só a resposta, as razões de cada problema. E aí vamos dar uma olhada nisto. Deixa eu ver o que a Valdirene está colocando aí. Não? Tranquilo? Está digitando? Vamos ver aqui. João na direção do seu veículo automotor, problema muito prático do nosso dia a dia, em razão de imprudência por transitar em velocidade incompatível com o local, terminou por atropelar Maria, que veio imediatamente ao solo. Após o evento, João desceu do carro e ameaçou Maria de morte, caso ela viesse apontá-lo como autor do atropelamento. Maria, naquele momento, se sentiu ameaçada. Foi socorrida pelo SAMU.
Instaurou-se um procedimento investigatório pela Polícia Civil do Estado, tendo sido juntado aos autos exame de corpo de delito, dando conta de que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do artigo 303, combinado com 147, lesão corporal e ameaça. Arrolou a vítima, além de 12 testemunhas que presenciaram o fato. O juiz recebeu a denúncia e deu vista ao Ministério Público para que ele se manifestasse em razão de eventual benefício despenalizador. Isto. O MP informou por meio de, aqui faltou um pedacinho, faltou por meio de cota, não seria caso de qualquer benefício, posto que o João era reincidente em crime doloso. Portanto, o problema já está te informando que o benefício não foi proposto porque ele era reincidente em crime doloso. O advogado constituído do acusado, por manifesta desídia, não ofereceu resposta à acusação. O juiz entendeu que era mera faculdade da defesa, determinou o prosseguimento. Na data marcada, a vítima não compareceu, pois ainda estava hospitalizada. O juiz redesignou a audiência para a data posterior e 3 dias antes da referida audiência veio a informação de que a vítima tinha vindo a óbito. Na audiência, o juiz ouviu as testemunhas arrolados pela acusação. No momento do interrogatório, o réu referiu ao magistrado que tinha 3 testemunhas de defesa que não puderam ser arroladas por desídia do seu defensor. O juiz determinou que fosse designada nova audiência e nela foram ouvidas as referidas testemunhas de defesa. O juiz deu vista para oferecerem alegações finais e o MP pediu a condenação do réu pela prática do homicídio culposo, 302 do Código de Trânsito, além do crime de ameaça. O juiz proferiu sentença condenando o réu nos termos pleiteados pelo Ministério Público. Com base no enunciado, aponte todos os equívocos eventualmente detectados, fundamentando cada qual separadamente por escrito. É um problema bonitinho, esse problema você não vai encontrar em lugar nenhum, porque fui eu que desenvolvi o problema. Então, não adianta, você não vai encontrar resposta em lugar nenhum, até porque é inédito, eu nunca fiz essa questão. Então, assim, você viu que houve um atropelamento na direção de veículo automotor, a lei é especial, o Código de Trânsito Brasileiro, a vítima foi hospitalizada, houve oferecimento de denúncia pela prática de lesão corporal culposa e ameaça. A ameaça, ela está sendo julgada junto com a lesão corporal culposa em razão de conexão. O crime de ameaça foi praticado para assegurar a impunidade ou a vantagem do crime anterior. Então, quando isso ocorre, artigo 76, Código de Processo Penal, então o colega vai ver, julgamos juntos. E vocês viram durante a instrução que a vítima veio a óbito. Veio a óbito. Veio a óbito. O juiz ouviu as demais testemunhas, o promotor pediu a condenação pelo 302, que é o homicídio culposo, e o juiz condenou com base no pedido feito pelo MP. Aqui, fundamentalmente, deixa eu só ver aqui com os colegas, você tem que abordar
2, 3, 3 a 4 questões, 3 a 4, alguma coisinha assim, sabe? Depende como você vai abordar, de 3 a 4 pontos do problema, né? Mas tem algo no meio desse problema que é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Porque essa vítima veio a morrer durante o processo. Durante o processo. Mas vamos ver. A Valdirene já está colocando, Mutácio Libelli, alguém pode, enfim. Mas eu queria que você debruçasse aí, eu acho que na principal questão, que é o fato dessa vítima ter vindo a óbito depois, né? Tem uma questão aí que eu acho muito interessante parar, pensar um pouquinho, quando dentro dos autos de um processo, de uma pessoa que está respondendo por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, se você está participando daquele processo, vem a notícia do óbito da vítima. Eu queria que você realmente colocasse todo o teu raciocínio, toda a sua capacidade de raciocinar em cima disso e desenvolver aí as respostas. E, claro, Valdirene coloca Mutácio Libelli. Precisamos pensar bem nesse caso aqui, tá? Eu acho que mais do que isso não dá muito para eu falar, porque na sexta-feira que vem eu corrijo com vocês. E deixa eu ver aqui a segunda questão. Mas alguma dúvida na redação da primeira? Tá tudo tranquilo? Deu para compreender todos aí? Deu sim, professora. Agora ficou mais fácil. A gente realmente estava quebrando a cabeça para poder entender o problema. O problema ele é um pouquinho... É assim, é que eu também levo em consideração, claro, vocês não estão muito habituados com a prática, mas vocês vão descobrir uma coisa muito interessante dessa primeira questão, que eu só vou responder na sexta-feira, claro, mas eu quero que vocês batam cabeça mesmo aí. Mas com relação ao problema em si, acho que não teve dificuldade para entender o enunciado, né? Tá tudo certinho? Sim, o enunciado a gente entendeu. A gente só estava discutindo as questões das nulidades. Chegamos a discutir até 10 nulidades. Não. Não. Olha, alegar pode alegar, né? Agora, se vai dar para colar, é outra conversa. Mas vamos ao segundo enunciado e nós terminamos. Aqui diz assim, olha, Amanda, após um relacionamento conturbado, acabou ficando grávida. No 6º mês de gestação, seu companheiro resolveu abandoná-la. A partir desse momento, Amanda passou por um profundo período de depressão até o momento do parto. A cirurgia do parto se deu no Hospital Santa Marcelina. E um dia depois, Amanda foi liberada com seu bebê. Chegando em casa, profundamente abalada e deprimida, terminou por matar o bebê asfixiado. Presa em flagrante, foi Amanda denunciada perante a Vara de Júri de Guarulhos. Aqui eu errei aqui a cidade, que é o Hospital Santa Marcelina, salvo engano, fica na Zona Leste. Mas, enfim, é que era um hospital que eu tinha muito contato quando eu era promotor do júri, e eu trabalhava em toda essa região da Zona Leste. Acabei colocando o Hospital Santa Marcelina, mas coloquei Guarulhos. Mas não importa, vamos imaginar
O hospital aí é o que menos importa. Hospital Santa Marcelina. Me diga aí o nome de um hospital em Guarulhos, gente. Eu não lembro mais. Um hospital assim... tinha um hospital que sempre aparecia para mim nos processos quando eu fui promotor em Guarulhos. Carlos Chagas. Carlos Chagas. Carlos Chagas atende... mas a Eurípides colocou aqui o HMU. Então eu vou trocar aqui Hospital HMU. Eu vou trocar, porque é mais compatível com Guarulhos. Hospital Municipal de Urgências. E eu peguei muita coisa desse HMU, que veio muita gente que era vítima de tiros, de facada, ia tudo para HMU, uns morriam, outros não. Enfim, vamos tocar a vida. Então eu troquei aqui, ó. A cirurgia do parto se deu no Hospital HMU, e um dia depois a Amanda foi liberada. Depois ela mata, um dia depois, o bebê asfixiado. Presa em flagrante, ela foi denunciada perante a vara do júri de Guarulhos para responder pelo crime do artigo 123. Que crime é esse aí, 123? Aborto, professor. Qual que é, Ana? Aborto. 123? Não, Tratado sobre estado puerperal, professor. Não é aborto, é infanticídio, professor, perdão. Positivo. Ela foi denunciada pelo infanticídio, não é isso? Isso aí. Isso. O membro do Ministério Público arrolou 9 testemunhas e requereu a prisão preventiva nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, como forma de proteção da ordem pública, pois, concretamente, a conduta era grave, visto que a vítima era um bebê, sem qualquer condição de oferecer defesa. O juiz recebeu a denúncia, tendo sido juntado logo em seguida pelo Instituto de Criminalística, laudo pericial subscrito por perito oficial, dando conta que Amanda se encontrava em estado puerperal no momento da conduta. Durante a instrução criminal, o Ministério Público indicou assistente técnico para auxiliá-lo na avaliação da questão do estado puerperal. Alguém tem ideia mais ou menos quem é esse assistente técnico aí? Quem que o MP pede para o assistente técnico ajudá-lo? Quem que é esse assistente técnico, hein? Vocês têm uma ideia? O Ministério Público indicou um assistente técnico para ajudá-lo, para auxiliá-lo na avaliação da questão do estado puerperal. Pode ser um psicólogo, professor? Um psicólogo, um médico psiquiatra. Então, o Ministério Público indicou um desses aí para poder ajudá-lo, porque o Ministério Público, nós como promotores, nós não temos conhecimento técnico do que é estado puerperal, se a mulher estava, não estava, deixava de estar, enfim. O assistente técnico, como dito a Ana, um psicólogo, um psiquiatra, apresentou um parecer técnico em 22 laudas, dando conta que, naquele caso, haveria certa dúvida quanto ao estado puerperal da acusada no momento da ação. Haveria certa dúvida, não havendo condições de afirmar ou infirmar tal condição. Após a devida instrução, interrogatório e alegações finais das partes, o juiz da vara do júri entendeu por bem desclassificar a conduta para o crime do juízo singular, por entender que a morte não se deu por intermédio de dolo. Analise o enunciado e relacione todos os problemas penais e processuais penais que eventualmente puderem ser detectados. Aí, esse problema tem uma questão que é um ponto fundamental, né? E eu acho que vocês têm que olhar bastante aí na questão dela ter sido denunciada e o Ministério Público junta esse laudo, mas é uma questão para bater cabeça também, viu?
Vocês têm alguma dúvida com relação ao contexto? Porque juridicamente vocês vão ter que me dar aí. E a Carolina diz, professor, na primeira eu vi 6 erros. Pode colocar, Carolina, coloca os 6 erros ali. E na hora eu vou corrigir. O Simas vai me mandar depois as provas, as suas avaliações, eu vou olhar os 6 erros e depois eu faço uma síntese. Gente, isso aqui não é erro, isso aqui é erro, isso aqui não é erro, isso aqui é erro, e a gente vai tocando juntos isso, né? O nosso trabalho aqui não tem a finalidade, vocês estão no 5º ano, né? O objetivo aqui é você aprender, não é eu te aprovar ou reprovar pelo acerto ou pelo erro. Mas eu queria só que vocês batessem cabeça para entender mesmo esses mecanismos todos que trabalham aí, que a gente trabalha na parte penal, né? E, na verdade, são raciocínios que você vai utilizar em qualquer área do direito. Mas aqui, especificamente, essa questão também você não vai encontrar em lugar nenhum, porque foi eu que inventei também. Talvez você encontre por aí parecida, mas todas as questões que eu faço eu não tiro de lugar nenhum. Todas saem da minha cabeça, da vivência, né? A primeira, nós estamos diante lá de um crime comum. O segundo, nós estamos diante do júri, porque nós vimos o procedimento do júri, tá? Então, se eventualmente, depois dessa conversa, você quiser alterar as respostas que você deu, nós combinamos aqui, nós combinamos aqui da entrega ser até no máximo segunda-feira. Segunda-feira vocês entregando, Simas me encaminha, ele me encaminhando, eu corrijo, e na sexta-feira a gente faz um apanhadozinho no final do encontro sobre os erros e os acertos dessa questão, o que era fundamental abordar nelas. Mas eu acho muito legal que vocês vão rever questões de tipicidade, questão de, enfim, os eventuais vícios penais, processuais penais que envolve isso. Mas são 2 questões bem bonitinhas, viu, gente? Não é por nada não, mas a gente faz um negócio bem bacaninha. Quero saber se vocês têm dúvida de alguma coisa. O Romildo, encaminhar em qual e-mail? Eu não sei o que ficou combinado, porque nós íamos centralizar tudo, salvo engano. Ana, como é que ficou isso? Professora, a Amanda informou para a gente que é para mandar para ela e ela vai encaminhar diretamente para o Simas. Para o Simas me manda. A gente e aí eu corrijo tudo. Nós centralizamos tudo, então, no Simas, porque ele dá uma olhada também. Então, o e-mail do Simas o senhor pode colocar aqui no portal do professor? No portal, deixa eu ver aqui. Professor, diga, talvez seja melhor não colocar o e-mail do Simas, porque também as pessoas vão começar a mandar para o Simas. E foi combinado que a gente mandaria para a Amanda. Ok. Eurípides. Eu discuti com ela em relação à data, porque ela tinha marcado para a gente para enviar até hoje à noite. Tá, então, mas diante do que nós conversamos, eu vou falar com o Simas também, vamos fixar a data segunda-feira. Até segunda vocês me passam, provavelmente na terça eu já corrija, e de repente podemos até marcar um encontro antes da sexta-feira para a gente fazer uma correção, bater um papo. Professora, a gente pode marcar, porque Quando nós podemos marcar, Ana? Na quinta-feira de manhã, no primeiro horário, porque o segundo horário a professora Rosana usa a sala, né? Sim, deixa eu ver, quinta-feira é dia... Peraí. Quinta-feira é dia... Que dia que é, Ana? 21, professor. 21, pode ser. Então eu vou colocar aqui, FIG, nono A, primeira aula,
E nós vamos, então, comentar a prova, é isso? Comentar as questões. Oito horas pode ser, Ana? Pode Colega? ser, professor. Ótimo. Aí batemos um papo, tem coisas que vocês vão ficar surpresos aí. 8 horas e